noite, nós estamos aqui de volta com o Manhã de Notícias. Eu estou recebendo aqui o escritor Durango Duarte, que é ao lado do Simão Pessoa, que já tem vários livros publicados, meu amigo Simão Pessoa, querido amigo, uma excelente companhia. Não tem cara melhor para a gente conversar do que o Simão Pessoa, numa mesa de bar. Ele fala mal até do pai dele, né? Não vou nem dizer da mãe não, porque com respeito à mãe, mas ele fala mal até do pai. É uma língua perigosíssima numa mesa de bar, língua afiada. Exatamente, exatamente. E faz a gente rir à vontade. Durango Duarte, tudo bem, querido? Tudo, prazer estar aqui novamente com você e aproveitar a oportunidade que você está me concedendo de divulgar o lançamento dessa obra, que eu já tinha publicado há alguns anos, e o Simão me procurou esse ano, porque na mesma época que eu escrevi o primeiro projeto, ele também fez o livro. Só que ele não teve ali recursos para viabilizar a publicação. Até porque é bom se dizer, livro no Amazonas não dá dinheiro para ninguém. Pois é isso que eu ia te perguntar, porque você está milionário com pesquisa. Você quer ser agora bilionário não vende. No campo literário. Não tem. Um livro desse custa R$85 numa gráfica. Se você vender por 130 e for despachar, só o correio leva 20. Então, na realidade, você não ganha dinheiro com livro porque não tem escala. Nós somos o estado do Brasil que menos lê. Nós lemos 0,7 livros por habitante ano. Então é um estado que não tem o hábito da leitura. E assuntos como esse se requer uma faixa da população que é mais velha. Pois é, você já escreveu o livro O Caso Delmo e insiste no tema. Esse tema é um tema tão apaixonante assim, esse caso é um caso tão apaixonante? Eu também já fiz o caso Figueiredo, né, o Osterno de Figueiredo, que é um caso mais recente. Mas vamos imaginar. Seguinte, o crime ocorre há 72 anos. Em 1952, um jovem de 18 anos, filho de uma família de classe média à época, o pai era dono de uma serraria, e ele já vinha com um histórico meio confuso, já tinha estudado no Recife, no Rio de Janeiro, veio para cá, mas ninguém sabia do caráter dele, do comportamento dele. Então, imagine que Manaus tinha 140 mil pessoas. Manaus não tinha energia, Manaus não tinha uma rua asfaltada. Tamanho de Taquatiara, mais ou menos. E não tinha rua asfaltada, não tinha quase eletricidade. Manaus passava, assim, aquele momento de total dificuldade. Que ano que foi isso? 1952. 52. Aí o que acontece? Ele, com 2 comparsas, para resumir, para não falar o livro todo, porque não dá, é impossível. Ele e 2 comparsas resolvem, numa noite, para pagar bebida, para pagar uma dívida que ele tinha e tal, assaltar a própria serraria do pai. Vão para a serraria do pai, eles moravam ali na Miranda Leão, quase do lado da Faculdade de Direito. Vão, assalto a serraria, o vigia abre a porta, porque reconheceu o filho do dono. Na saída, eles tomam uma atitude, porque eles pegam um revólver que estava na gaveta do pai dele, e não tinha quase dinheiro lá, não tinha quase nada, e dão uma chave inglesa, né? Dão na cabeça do vigia, né? E o vigia desmaia, abre sangue na cabeça e tal, e eles acreditam que tenham matado o vigia. Só que eles foram de um táxi. Manaus tinha 2 garagens. Garagem era o ponto de táxi que se chamava, né? Era chofer, né? Não era nem taxista, né? E aí eles resolvem eliminar o chofer, mata o chofer a tiro, pega o corpo do chofer e joga numa cerca. O chofer que é o Delmo? Não, o chofer é o outro cara que morreu, é uma vítima, né? E o vigia tá ali moribundo aí. Moribundo, mas não morreu. Eles achavam porque é o seguinte, o taxista vai denunciar a gente porque a gente matou o vigia, porque eles acreditavam que tinham matado o vigia. O segurança, né? E aí o que acontece? Eles matam a tiro, pegam um carro sem saber dirigir, nenhum dos 3 sabia dirigir, não tinha asfalto, uma lama desgraçada, aí capota o carro, vira o carro, volta a pé para a cidade e tal. Eles depois, no outro dia, ele já vai à delegacia, se apresenta como o único autor do crime. Quem? O Delmo vai. O Delmo é o filho desse cara, do Roberto, que era mas o pai dele da serraria. Da serraria. Só que o Delmo... Ele esconde os 2 comparsas. Porque ameaçaram ele que iam matar ele. Aí ele de manhã na delegacia dava um depoimento, à tarde dava outro depoimento e tal. Só que os estudantes, o que aconteceu? O Delmo todo dia trocava de depoimento. E começou os taxistas a fazerem manifestações, porque estavam já achando que, porque eram de família rica, que iam abafar o crime.
Muito bem, foram ao governador, fizeram manifestação na cidade e tal. Só que aí eles resolveram fazer um olho por olho, dente por dente. E aí um enfermeiro, eles estavam numa clínica ali no centro, Manaus era muito pequenininha, avisa, Manaus só tinha 1000 números telefônicos, né? 4 dígitos, né? Aí ligo para a garagem, dizendo, ó, ele está saindo na ambulância, né? A ambulância que foi fazer um exame que ele foi fazer de pentatalco, que era um produto químico que era o soro da verdade, que é uma mentira, né? Soro da verdade. Quero para ele contar a verdade. Para contar a verdade. Aí eles fecharam ali na frente do estadual, pararam a ambulância, mas estava todo mundo conivente. Tiraram, arrastaram, né, para fora, botaram... Você imagina, dá uma pausa aí, imagina uma cidade pequena, o buchicho que estava, a cidade inflamadíssima. E aí tinha o início do rádio, porque o rádio começou em 48 em Manaus com a difusora, né, com a irmã sua. E aí o Josué ia todo dia ao meio-dia, já tinha tradição de falar do crime. A crônica Só do que dia. a rua principal de Manaus, para você ter uma ideia, que era Eduardo Ribeiro, tinha boca de ferro. E aí os jornais da família Sherpinto, os outros faziam reprodução, né, dos acontecimentos. O fuxico estava grande. Exatamente. Aí o que acontece? Eles levam o Delmo ali a mais ou menos onde é o Circo Militar, no São Jorge, e lá eles realmente fazem matam o Delmo com várias facadas. Taxistas. São 27 que vão ser indiciados aí e condenados. E aí o corpo dele todo é rasgado tal, e aí vai pro júri, esse júri vira um espetáculo na cidade, tinha filas para entrar, júri popular, né? E os estudantes, achando que o Delmo tinha sido vítima, que ele era um pobre inocente, contratam um dos melhores criminalistas do Brasil, vem para Manaus. A revista Cruzeiro, que era a revista mais lida do Brasil, faz 2 reportagens especiais, que está toda aqui no livro. E aí essa história vai se desdobrando, os caras vão para a cadeia, depois vão saindo e tal, mas se descobre, por acaso, que um dos parceiros dele, esse é o final, né, que eu vou dar o gancho aqui, na cadeia, preso por outro crime, vai dizer que o Delmo já tinha, antes desse fato, participado de um assalto na família Souza Nord, que é uma família tradicional, que teve loja aqui em Manaus, na década de 70, 80, ele já tinha assaltado, então ele tinha um histórico, né, a personalidade, que ninguém sabia o caráter ainda dele, que ele já não era um santo tal. Só que a maior missa da história de Manaus, com a maior presença, foi na época dele. A maior manifestação estudantil foi por causa dele. Ou seja, o enterro dele foi um negócio apoteótico, né, de gente indo para o cemitério, carregando, né, velando o corpo e enterrando ele. Ou seja, ele passou de vítima, né, de uma pessoa, um menino, né, que foi atacado pelos taxistas, né, violentado, trucidado, e depois de alguns anos, só para ter uma ideia, o desembargador, acho que ainda é desembargador, o Chalub, e outros professores da faculdade de Direito usavam o processo do Delmo para fazer aquelas bancas, né, simulações de banca jurídica que os estudantes de Direito fazem. Júri simulado. Júri simulado. E aí, por quase 3 décadas, a faculdade de Direito, que era a única faculdade que tinha em Manaus em 52, fazia o júri simulado com que crime? Com o Delmo. Então tenta imaginar que 3 gerações, 30 anos, isso ficou na cabeça das pessoas. Por que lançar um segundo livro? Porque o Simão conseguiu a cópia completa do processo. E no processo tem fatos que eu não tinha, por isso que a gente está lançando o livro, e, acima de tudo, com fotografias inéditas, com o corpo do Delmo, né, no IML todo e tal. Todo pepinado. Todo rasgado, tal, trucidado. Mas o que vai acontecer? Do folclore, na época, eu conversei com aproximadamente 50 pessoas. 50 versões diferentes. E eu quero te dizer que quem lê o livro vai ter agora a versão realmente dos fatos, sobre todos os aspectos. O lançamento é amanhã, às 19 horas, lá no Mirante Lúcia Almeida, que tem sido uma referência, várias pessoas estão lançando o livro lá. Às 19 horas, o livro custa R$ 130. Caso você não possa comparecer, que todo mundo tem uma agenda muito ocupada, você pode adquirir o livro
no site do Instituto Durango Duarte, que é idd.org, O-R-G, de organização, .br. E se você mora em Manaus, idd. I de Instituto, D de Durango, D de Duarte, .org de organização, .br. Você compra o livro em 72 horas, 96 horas você vai receber na sua casa se você for de Manaus. O livro é 520 páginas, esse é um exemplar para você, autografado, Muito obrigado. Porque assim, é do bom praxe, né? Quando você tem a casa aberta, é pelo menos você fazer uma educação de entregar o livro, né? Obrigado, meu amigo. Né? Vou ficar lá na sua cabeceira, né? Na mesa da sua casa, né? Obrigado. Pra curtir. Depois, quem sabe, o Newton, que está se recuperando de uma cirurgia, que eu soube, né? Vai Tu correr. viu que eu diagnostiquei a cirurgia dele sem saber, né? Que eu te perguntei antes de chegar, né? Só pela uma foto da barriga dele. Ele publicou a foto da barriga? É, alguém publicou a foto da barriga dele. Ele e o Bolsonaro. Furado. Também publicou, E aí, Ronaldo, para nós é uma grande satisfação, para mim e para o Simão. O Simão está adoentado, está se recuperando para ver se consegue amanhã participar da noite de autógrafo. Ele estaria aqui com a gente, como tu disse, ele é um grande contador de história. Eu fico feliz porque essa já é a minha, nem parece, 24ª obra que eu tenho. 24 livros publicados com esse, entre livros digitais e livros impressos. Então, convido e reitero o convite e tenho certeza que você, querendo conhecer um pouco da história de Manaus. E, para finalizar, boa parte dos personagens conhecidos da história da cidade, por exemplo, tem desembargador hoje que o pai estava aí, né? Como pessoa do judiciário, né? O Cláudio Heslin, da família. O pai dele participou do processo. O Batará, que quase que foi condenado, mas ele não estava no crime, ele estava jogando dominó na Cachoeirinha. Aí foi preso lá, tal, recolhido, tal, mas depois foi liberado porque tinha gente que ele não participou mesmo, tal, e estava jogando dominó. Foi preso depois por outro negócio. Sim, por outras coisas, mas não tem nada a ver com isso, né? Mas muito bem, o que acontece? Você vai conhecer a história de muitas pessoas que têm filhos, tem advogados famosíssimos aqui em Manaus, que o avô era jurista, advogado, participava. Então é um livro que traz também um pouco da sociedade manauara da época, que se estendeu até 7 décadas depois para cá. Obrigado pelo espaço e espero que as pessoas... Mas, Durango, o Durango, ele se entrevista, ele finaliza a entrevista, ele não deixa eu fazer pergunta. Durango, peraí. Vamos lá, então. Eu vou finalizar esse bloco aqui, dizendo... Você quer falar um pouquinho de política? Vocês querem ajudar o Durango, que está precisando de melhorar o Natal dele? Natal? Vamos ajudar aqui o Durango, comprando o livro, o Caso Delmo, que vai ser lançado amanhã, às 18 horas. 19. Às 19 horas, lá no Mirante Lúcio Almeida, ali no centro da cidade, atrás da antiga prefeitura. Vou fazer um intervalo, Durango? Bora. Pra gente fazer uma politicazinha daqui a pouco. Até já. Ok. Manhã de Notícias.